Bem, quanto à questão de lipídio, né? Aquela gordurinha ali presente na nossa picanha, a gente come no fim de semana, as batatinhas fritas, etc. Bem, lipídios são conhecidos normalmente como gorduras, óleos e ceras. Então, o que eu entendo como gordura, como óleo, como cera, é um lipídio. Outra coisa, lipídios são insolúveis em água, tá? Só lembrando que eu estou caracterizando eles aqui. Outra coisa, lipídios são solúveis em solventes orgânicos, logo eles são hidrofóbicos, ou seja, eles não são diluídos pela água. Outra coisa, eles têm alguns lipídios têm ali uma cabeça hidrofóbica, uma cabeça hidrofílica e uma cauda hidrofóbica. Então tem ali alguns tipos de lipídios em que eles têm ali uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica. Normalmente essa parte hidrofílica ela é muito menor do que a parte hidrofóbica. Outra coisa, eles não são caracterizados por um grupo funcional, mas pela solubilidade. Por quê, professor? Quando você pega ali as moléculas que vão formar os grupos dos lipídios, elas são muito diferentes. Um colesterol ele é muito diferente de um glicerídeo. O glicerídeo ele é muito diferente, por exemplo, de um terpeno. Então, nessa situação, você tem ali estruturas químicas diferentes. Então, os lipídios eles têm uma diferença quanto à sua constituição química. Contudo, um ou outro tem algum ponto em comum, mas eles têm essa diferença. Contudo, o que junta eles em um grupo é a questão da solubilidade. E eles são utilizados como fonte de energia pelo organismo. Então, alguns lipídios, eles são utilizados como fonte de energia. Por que alguns, professor? Porque nem todos os lipídios o meu corpo ele usa como energia. O meu corpo ele tem lipídios que têm outras funções. Como, por exemplo, você tem lipídios que vão formar a estrutura da membrana plasmática da célula. Você tem lipídios que vão atuar como hormônios. Então, os lipídios, a boa parte deles que nós ingerimos são utilizados para energia. Contudo, alguns outros lipídios são utilizados para outros fins. E é interessante, eles são carreadores de vitaminas lipossolúveis. Eu tenho vitaminas que se dissolvem em lipídios. Então, quando eu ingiro alguns alimentos que têm ali uma determinada quantidade de gordura, eles vão ter uma determinada quantidade de vitamina. Por exemplo, o amendoim, ele tem uma grande quantidade de óleo e logo ele é rico em uma vitamina lipossolúvel, que é a vitamina E. Então, quando eu vou ingerir amendoim, eu ingiro aquele óleo que tem no amendoim e junto vem a vitamina E. Especificando agora um pouco os tipos de lipídios, tá? Primeiro, os fosfolipídios são conhecidos como ésteres de glicerol fosfato, que é esse aqui. Os fosfolipídios, eles são formados por uma cabeça hidrofílica e uma cauda hidrofóbica, onde eu tenho ali uma parte onde tem a colina, o fosfato e o glicerol, que vão formar ali a parte hidrofílica, e os ácidos graxos que vão estar ali na parte hidrofóbica. Os fosfolipídios em si, eles são um tipo de lipídio que o nosso organismo usa ele com função estrutural. Ele vai estar ali presente na formação da membrana plasmática das nossas células. Os esteróis, eles já vão formar ali, eles não possuem ácidos graxos, não é? Como exemplo do pentano peridrofenantreno. Olha só que nome legal para você colocar no seu filho. Que é essa molécula aqui. Colesteróis, de forma geral, eles não têm ácidos graxos. Eles são formados por cadeias carbônicas fechadas, como você pode perceber aqui, não é? Você tem aqui essas cadeias carbônicas. Observe que eu tenho várias cadeias carbônicas fechadas e elas são ligadas entre si. Então, olha só, eu tenho várias cadeias carbônicas fechadas ligadas umas às outras. Os esteróis, de forma geral, seguem essa estrutura, né, todos eles. E esteróis têm finalidades específicas no nosso corpo, que eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, né? Um esterol muito famoso é o colesterol. Uma coisa interessante são os fitoesteróis. Os fitoesteróis estão presentes somente nas plantas. Então, as plantas, elas têm ali alguns esteróis específicos, que são os fitoesteróis. Ainda eu tenho, dentro do esterol, o colesterol.
Oh, meu Deus, professor, que eu falei que era mais para frente agora, tá? Ah, eu tenho colesterol, meu Deus, o colesterol, o bandido, eu vou comer com o colesterol e aí eu vou morrer. Não, não é bem assim que funciona. O colesterol, ele é utilizado pelo nosso organismo para vários fins. Um deles, o colesterol, esteroides de forma geral, né? Eles são base para alguns hormônios. Alguns hormônios do nosso corpo são formados por colesterol. Existe uma coisa que é o HDL e o LDL. O HDL e o LDL, eles são entendidos aqui como o bom e o mau colesterol. Mas o que é cada um deles? Eu tenho aqui o HDL, que é o High Density Lipoproteins, o LDL, que é o Low Density Lipoproteins, e o VLDL, que é o Very Low Density Lipoproteins. Que traduzindo o HDL são as lipoproteínas de alta densidade, o LDL são as lipoproteínas de baixa densidade e o VLDL são as lipoproteínas de densidade muito baixa. O que eles fazem no nosso organismo? Qual é a função deles? Nessa situação, o HDL ele vai fazer o quê? Ele transporta os lipídios do sangue para o nosso fígado. Então, os lipídios que estão presentes na nossa corrente sanguínea, o HDL vai se ligar a eles, vai retirar da corrente sanguínea e depositar no nosso fígado. Já o LDL e o VLDL, não. Eles vão retirar o colesterol e os lipídios que estão presentes no nosso fígado e vão transportar eles para o nosso corpo. Então, nessa situação, o que acontece? O HDL ele vai levar para o fígado para ficar estocado lá. E o LDL e o VHDL vai retirar do fígado e levar para os tecidos, para o nosso organismo. Nessa situação, nós temos aqui o que? Ambos estão presentes, ambos são necessários, só que o problema é a quantidade de um e a quantidade de outro. Se eu tiver mais LDL e VLDL do que HDL, eu vou ter mais gordura, mais colesterol disposto na minha corrente sanguínea e no meu organismo. Se eu tenho uma quantidade ideal de HDL, eu não vou ter essa quantidade de gordura, de colesterol presente na minha corrente sanguínea. Continuando aqui, vamos falar um pouquinho sobre ácidos graxos. Os ácidos graxos, eles têm uma cadeia de 2 a 30 carbonos. Então, a cadeia carbônica deles vai de 2 a 30 carbonos enfileirados. Eles formam os triglicerídeos. Então, quando tem uma molécula de glicerina, ela se liga a ácidos graxos e vão formar os triglicerídeos. Por quê? Triglicerídeos, normalmente eu tenho 3 ácidos graxos ligados a uma molécula de glicerina. Os triglicerídeos é o que nós chamamos de gordura normalmente, tá? Eu tenho tipos de ácidos graxos. Eu tenho os que são saturados e os insaturados. Isso tem ali uma correlação com aquela gordura saturada e insaturada que nós conhecemos normalmente, né? Presentes ali nas tabelas nutricionais dos alimentos. Já os insaturados, eles são divididos em monoinsaturados e poliinsaturados. Ou seja, tem relacionado o que? Com essa insaturação. Vamos falar sobre cada um desses aqui. O que são os ácidos graxos saturados? Olha só, em excesso eles contribuem para o aumento de doenças cardíacas. Então, o excesso de ácidos graxos do nosso organismo vai fazer que nós tenhamos ali tendência a ter problemas cardíacos. Outra coisa, eles são muito presentes na manteiga, no coco, no babaçu, na banha de porco e no sebo bovino. Normalmente, ácidos graxos saturados são encontrados em maior quantidade de origem animal do que vegetal. Tá? Por que eles são saturados? Se vocês observarem aqui as cadeias carbônicas, olha só. Entre os carbonos eu não tenho nenhuma ligação dupla. Então, por isso que eles são saturados. A cadeia dele é saturada, ou seja, eu não tenho nenhuma ligação dupla entre carbonos. Agora, os ácidos graxos insaturados, não. Os ácidos graxos insaturados, eles já possuem ali ligações duplas entre os carbonos da minha cadeia carbônica principal, como tem aqui, por exemplo, o ômega 3. Aumenta a expectativa de vida com muito mais saúde. Ômega 3, ele tem esse nome por quê? Porque a primeira dupla ligação está no antepenúltimo carbono. Ele
tem relação com o HDL ali, com a presença de HDL no nosso organismo, e ele é encontrado em alguns óleos vegetais e no peixe. Então o ômega 3 ele tem relação, ele aumenta ali a quantidade de HDL no nosso corpo, e ele é presente em óleos vegetais e em óleo de peixe. Por exemplo, de ômega 3 eu tenho aqui um ácido decohexanoico. O ácido decoxahexanoico é complicado mesmo. Ele aqui é um ácido graxo insaturado, só que ele é poliinsaturado. Por quê? Observem aqui a quantidade de ligações duplas que eu tenho. Olha só, eu tenho várias ligações duplas aqui. Então, como eu tenho várias ligações duplas, ele é poliinsaturado. Então, ele é ômega 3 por quê? Porque a primeira ligação está no antepenúltimo carbono. Então, se eu contar aqui, olha, 1, 2, 3, então a ligação dupla está aqui. Então, outro ômega 3 é o ácido linolênico. O ácido linolênico, ele é poliinsaturado, olha só. E a primeira ligação está no terceiro carbono, por isso que ele é um ômega 3. E eu tenho o ácido eicosapentanoico. Esse ácido eicosapentanoico, até eu enrolo para falar o nome desses ácidos. Ele, olha só, ele também é poliinsaturado, e observa que a primeira ligação dupla está no terceiro carbono. Então, eu tenho aqui os ácidos graxos insaturados ômega 3. Além do ômega 3, eu tenho o ácido graxo insaturado ômega 6. Nessa situação, a primeira ligação dupla está entre o carbono 6 e 7, entre o sexto e sétimo carbono. Ele ali não é tão interessante para o HDL, ele reduz os índices de HDL do nosso organismo. E eu tenho, por exemplo, aqui o ácido linoleico. Então, olha só, eu tenho aqui duas ligações duplas, logo ele é um ácido poliinsaturado, e 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexto carbono, sétimo carbono, eu tenho aqui a minha primeira ligação dupla. Então, o ácido linoleico, ele é um exemplo de ácido graxo, que é o ômega 6. E olha só, ele está presente na maior porcentagem dos óleos vegetais. Por isso que falam que óleos vegetais, óleo de soja, assim, ele aumenta o índice de colesterol. Não é bom a pessoa comer muita fritura, porque ele reduz os índices de HDL. Ele é essencial na nossa dieta. Mesmo tendo essa questão de redução ali de HDL, ele é essencial na nossa dieta. Dentre os ácidos graxos insaturados, eu tenho o ômega 9. O ômega 9, ele tem esse nome porque a primeira ligação dupla tem entre o carbono 9 e o 10 da molécula. Então você tem aqui o ácido oleico, né? Ele aqui é um ácido monoinsaturado, porque olha só, eu só tenho aqui uma ligação dupla presente na minha molécula inteira do ácido graxo. Nessa situação, o ácido oleico ele é encontrado em quase todos os óleos e gorduras. Então, quase todos os óleos ali que você compra no mercado e gorduras ali presentes, vai ter ali um pouquinho do ácido oleico, né? Ele é um dos mais difundidos dentro da nossa alimentação. Continuando aqui, eu tenho a coisa chamada gordura trans. Normalmente nós falamos, a gordura trans ela é perigosa, tal. Mas o que é essa gordura trans? Por que a gordura trans é perigosa e o que ela é? Vamos entender primeiro o que é gordura trans. Olha só, aqui um exemplo. Eu tenho o ácido oleico, que ele tem 18 carbonos e ele tem uma ligação dupla cis. O ácido oleico, ele é um ácido, mas olha só, eu tenho o ácido elaídico, 18 carbonos, ligação dupla trans, ponto de fusão 45 graus Celsius. O ácido oleico e o ácido elaídico são basicamente o mesmo ácido. A diferença é que o ácido oleico ele é cis e o ácido elaídico ele é a versão trans do ácido oleico, ou seja,
houve uma torção na molécula do ácido oleico. Observe que ela tem uma configuração aqui. Houve uma torção nessa ligação dupla, e essa torção, né, vamos colocar a torção aqui entre aspas, né, para ficar um nome mais fácil para a gente entender, transformou o ácido oleico no ácido elaídico. Então, eu tive aqui um desdobramento do ácido oleico, fazendo que ele se transformasse em outro ácido. Isso altera o ponto de fusão. Logo, o ácido oleico, o ponto de fusão dele é 13 graus Celsius, ou seja, ele só se mantém sólido até 13 graus Celsius. De 13 graus Celsius para cima, ele derrete. O ácido elaídico não, ele só vai derreter aos 45 graus Celsius. A gordura trans, ela é muito interessante para a indústria porque há necessidade de gorduras sólidas. Contudo, a maioria de gorduras sólidas em temperatura ambiente, elas são oriundas de alimento animal, de animais. Nessa situação, você não consegue abastecer o mercado com essa quantidade de gordura sólida, vamos colocar assim, vindo de origem animal. Então, quando eu faço ali a gordura trans, ela é uma forma de eu conseguir manter essa minha gordura sólida e em quantidade suficiente para bater o mercado. Para poder suprir o mercado. Claro, você também consegue fazer isso com o processo de hidrogenização, que ele é o mais comum e menos prejudicial. Então, qual é o problema aqui da gordura trans em si? A gordura trans, ela tem uma série de problemas pela questão que ela não é natural. Nosso organismo não consegue metabolizar ela muito bem, então ela tem ali uma associação com o aumento de LDL e VLDL no nosso organismo, gerando ali uma série de problemas de saúde. Por isso que ela é tão perigosa. Continuando, vamos falar sobre proteínas. O que são proteínas? Primeiro, proteínas são formadas por aminoácidos. Então, da mesma forma que eu tenho ali os polissacarídeos, que são polímeros de monossacarídeos, as proteínas também são polímeros, só que elas são formadas por aminoácidos. Como já falei, elas são polímeros, são vários aminoácidos ligados uns aos outros que formam proteínas. Elas vão de macromoléculas bem pequenas até outras grandes. Então, eu posso ter ali de 120 a 150 aminoácidos até moléculas grandes que são mais de 5.000 aminoácidos. Mais de 8.000! Mais de 8.000! Nessa situação aqui, proteínas que têm poucos aminoácidos, ali 20, 30 e tal, nós chamamos elas de peptídeos. Tá? Continuando aqui, elas não são encontradas em estado puro nos alimentos. Como assim não são encontradas em estado puro, professor? Você não encontra alimentos que são puramente proteínas. Então, eu não tenho só proteínas, eu tenho proteínas junto de gorduras, proteínas junto de carboidratos, entendeu? Proteínas associadas a outras coisas, então elas não são encontradas em estado puro nos alimentos. E essa situação de fonte de energia que eu expliquei lá atrás, né? Porque, na verdade, o nosso organismo, eu não como as proteínas por causa das proteínas em si. Eu ingiro proteínas porque eu preciso dos aminoácidos encontrados nelas e meu organismo vai reaproveitar. Quanto à questão de qualidade, a qualidade das proteínas é aquilo que eu citei anteriormente. Eu tenho as proteínas de baixa qualidade e as de alta qualidade. As de alta qualidade, onde eu tenho mais aminoácidos essenciais, que é o que o meu organismo não produz, que ele precisa, são encontradas em alimentos de origem animal. As proteínas de baixa qualidade, ou seja, tem poucos aminoácidos essenciais que eu preciso ingerir diariamente, são encontradas em vegetais. Só recapitulando o que eu falei no começo dessa nossa aula. As proteínas são classificadas conforme a sua solubilidade. Eu tenho aqui as albuminas, né, que são solúveis em água, a pH de 6,6. As albuminas, elas são encontradas no... spoilers! Deixa eu voltar aqui. As albuminas são encontradas no ovo.
né? Lembra que eu falei que as proteínas elas são importantes no nosso organismo porque as proteínas elas são construtoras. Por que elas são construtoras? Construtoras ou plásticas, são nutrientes construtores ou plásticos. Porque nós ingerimos proteínas para que o nosso organismo possa literalmente se construir. Então eu uso proteínas para poder construir os nossos músculos. Na verdade, os nossos músculos são formados basicamente por proteínas, né? As células precisam produzir proteínas para poder construir a sua estrutura. Nessa situação, por isso que elas são construtoras. Um exemplo que eu tenho aqui, as albuminas, é muito presente no ovo. Você já viu aquela cena do filme do Rocky Lutador? Que ele acorda cedo, vai lá, toma ovo cru no copo. Isso acontece porque quando a proteína ela tá ali no ovo e a clara ela ainda está crua, que a proteína do ovo é encontrada na clara, você tem ali uma quantidade muito grande de proteínas. Quando você frita o ovo e cozinha o ovo, você ainda tem proteína ali, só que boa parte delas desnatura, ou seja, ela perde função. Então, por isso que é comum, hoje em dia nem tanto, mas você pega uns filmes mais antigos, de atletas e tal, eles tomavam ovo cru de manhã, por quê? Ele ingeria uma grande quantidade de proteína e aí ele fazia os exercícios e facilitar a formação de músculos do organismo dele. Outro tipo de proteína são as globulinas. As globulinas são aquelas proteínas que são solúveis em soluções salinas de pH 7, ou seja, de pH neutro. As globulinas são encontradas em nozes e alguns grãos. Nessa situação, nozes também são ricas em proteínas. Outra coisa, eu tenho as prolaminas. As prolaminas são proteínas que eu consigo dissolver elas em etanol, ou seja, álcool etílico 70%. As prolaminas são encontradas aqui na aveia. Então, tenho aqui alguns grãos, alguns cereais que possuem essas prolaminas. E eu tenho as glutaminas, solúveis unicamente em soluções muito ácidas ou muito alcalinas. Então, glutaminas são proteínas que dentro da classificação eu só consigo dissolver elas em pH extremo, pH muito baixo, ou seja, muito ácido, ou pH muito, ou seja, muito alcalina. As glutaminas me lembram um outro nome, que é o quê? Que é o glúten. O glúten, presente ali no trigo e alguns outros grãos, ele é uma proteína do tipo glutamina, né? Então, realmente as pessoas associam malefícios a carboidratos e a lipídios. Não, o glúten, ele é uma proteína, tem pessoas que são alérgicas a ele. Falando agora sobre os aminoácidos. Os aminoácidos, existem mais de 250 tipos de aminoácidos diferentes, né? Contudo, desses, só 20 são de interesse fisiológico. Perdão aqui, foi um errinho meu, que eu vou consertar aqui para vocês não notarem errado. Olha só, não dá nem para perceber. Então eu tenho aqui 20 que são de interesse fisiológico. Nessa situação, eu tenho aqui o ácido aspartico e o ácido glutâmico. Eu tenho aqui a arginina, a histidina e a lisina. Eu tenho aqui a alanina, a aspargina, a cisteína, a fenilalanina, glicina, glutamina, hidroxiprolina, isoleucina, miltina, prolina, serina, treonina, triptofano, tirosina e valina. Nessa situação, os aminoácidos eles também são classificados conforme, vamos dizer assim, o seu pH. Eu tenho os aminoácidos ácidos, os básicos e os neutros. Os ácidos eles tendenciam a ser mais ácidos, como o próprio nome sugere, tem um pH baixo, está relacionado com a estrutura da molécula deles. Na aula sobre proteínas que eu coloquei aqui no canal, eu expliquei um pouquinho sobre isso daqui. Os básicos eles tendenciam em meio aquoso a ser básicos, né? Meio aquoso não, ficou diluídos ser mais básicos, e os neutros normalmente já tem o pH ali neutro, não é? Então os aminoácidos são divididos em esses três tipos: os ácidos, os básicos e os neutros. Além disso, eu tenho, eu esqueci aqui de dar uma animação, contudo não chega a ser um spoiler. Eu tenho os aminoácidos naturais e os essenciais. Qual é a diferença entre eles? O nosso organismo ele produz alguns aminoácidos, mas não todos.
Existem aminoácidos que o nosso organismo precisa, contudo, ele só consegue a partir da ingestão de alimentos. Então, os naturais são aqueles que o meu organismo já produz. Então, o meu organismo produz os naturais. Os essenciais não. Os essenciais são os aminoácidos que eu preciso ingerir para poder ter. Meu organismo não consegue produzir. E quais são eles? Eu tenho 10 aminoácidos essenciais, que são esses daqui: o triptofano, a treonina, a valina, a leucina, a isoleucina, a metionina, a fenilalanina, histidina, lisina e arginina. Então, esses 10 aqui, eles são os aminoácidos essenciais, ou seja, são os aminoácidos que o meu organismo precisa para poder ingerir, para poder sobreviver. Vamos falar um pouquinho agora sobre vitaminas. Professor, eu tenho que comer vitamina e tal. Por quê? Vitaminas, elas têm a função reguladora, assim como os minerais. As vitaminas em si, elas são importantes, tá? Porque elas fazem o meu organismo funcionar melhor. Elas fazem que o meu organismo funcione melhor, funcione de forma potencializada. Elas regulam ali o funcionamento do meu organismo. Por isso que vitaminas e minerais são reguladores. Primeiro ponto, eles não são energéticos. Como não energéticos, professor? Vitaminas não dão energia. Vitaminas não têm relação com fornecer energia para o meu organismo. Elas são fornecidas em quantidades pequenas. Por que quantidades pequenas, professor? Porque o meu organismo precisa de pouca quantidade de vitamina para sobreviver. Nessa situação, você vê ali vitamina C. Você vai tomar ali um efervescente, tem 2 gramas de vitamina C. Eu vou tomar isso daqui, aí a gripe não me afeta. Eu vou tomar 2 gramas de vitamina C, vai vir a gripe vai se lascar quando pegar. Não, não é assim. Tá? Você vai ingerir 2 gramas de vitamina C, seu corpo vai usar o que precisa. Ou telefone. Não é ninguém importante. E o que eu não preciso vai ser na urina. Então, basicamente, você vai mijar o seu dinheiro. Não é? Porque você não precisa. Você gera, o seu corpo pega o que precisa e o resto ele joga fora. Então, elas são fornecidas em quantidades pequenas porque o meu organismo não precisa de uma quantidade diária de vitaminas. Eu preciso ingerir vitaminas diariamente. Contudo, as quantidades não são quantidades tão grandes quanto, por exemplo, de carboidratos. Eu preciso de uma quantidade muito, mas muito menor na escala de microgramas de vitaminas. Muitas delas atuam como coenzimas, então elas vão atuar ali junto das enzimas para desempenhar os seus papéis no organismo. Algumas vão atuar em questões estruturais e etc. A ausência de vitaminas gera problemas de saúde. Elas atuam em funções fisiológicas específicas. Como assim, professor? Cada vitamina ela vai atuar em uma determinada situação ou em um determinado grupo de situações. Uma vitamina não é generalista, ela não vai atuar no organismo inteiro. Não. Você tem, por exemplo, a vitamina A, que vai atuar ali na retina. Ela vai atuar na retina. A vitamina A não vai atuar, por exemplo, nos nossos ossos. Ela atua em específico. Um exemplo aleatório, tá, pessoal? Ela vai atuar ali na nossa retina. A mesma coisa serve para as outras vitaminas. Ou atuar em uns 2 ou 3 campos fisiológicos do nosso organismo. As vitaminas em si, elas são classificadas conforme a sua solubilidade. Eu tenho as hidrossolúveis e as lipossolúveis. As vitaminas hidrossolúveis são a vitamina B e as vitaminas a vitamina C e a vitamina do complexo B. E as lipossolúveis são as vitaminas A, D, E e K. Uma coisa importante entender aqui que é o seguinte: o fato de ser hidrossolúvel e lipossolúvel me auxilia muito a entender a origem delas. Alimentos mais ricos em água tendenciam a ter uma quantidade maior ou ter vitaminas hidrossolúveis. Alimentos que têm uma maior quantidade de gordura, eles tendenciam a ter vitaminas lipossolúveis. Por exemplo, pega ali a cenoura. A cenoura tem o beta-caroteno. O beta-caroteno, ele é um lipídio que, quando nós ingerimos, ele se transforma em vitamina A. Então, eu entendo que ela é lipossolúvel. Outro exemplo é a vitamina E. A vitamina E, ela está presente ali
no amendoim, como eu já citei outrora. Então, o amendoim, ele é uma semente, ele é um cereal que tem ali uma determinada quantidade de gordura e ele tem vitamina E dissolvida nessa gordura. Da mesma forma, vitamina C é encontrada onde? Laranja, limão, exemplos mais simples, tá, pessoal? Na laranja, no limão, mexerica, limas, morango e etc. Então, nessa situação, são frutas que têm uma grande quantidade de água. Então, elas vão tendenciar a ter uma quantidade maior de vitaminas hidrossolúveis. Falando um pouco agora de minerais, ou seja, sais. Entre os minerais, é importante entender que eles participam de diversas funções no organismo. Os minerais no nosso organismo, eles fazem coisa pra cacete. Eles têm ali uma quantidade muito grande de funções no nosso organismo. Tá? E eles são ingeridos em proporções e quantidades adequadas. Por quê? Da mesma forma que as vitaminas, os minerais, eu ingiro eles em proporções que o meu organismo vai precisar. Tá? O problema de minerais, assim como vitaminas, se eu ingiro quantidades às vezes muito grandes, eu posso vir a ter problemas de saúde. Um exemplo é o cálculo renal. Uma pessoa ingere uma quantidade muito grande de minerais, ela não bebe a quantidade de água suficiente, você forma ali cálculo renal. Os minerais, minerais também são reguladores, tá, pessoal? Eles são classificados em macronutrientes, que eu também posso chamar de macrominerais, e micronutrientes, que eu também posso chamar de microminerais. Qual é a diferença de macro e microminerais? A diferença deles é a quantidade que eu preciso. Por exemplo, aqui, de macronutrientes eu tenho cálcio, ferro, sódio, eu coloquei sódio 2 vezes aqui, porque a gente ingere muito sódio diariamente, potássio e magnésio. Nessa situação, o cálcio, o ferro, o sódio, o potássio e o magnésio, eu preciso de quantidades maiores para ingerir eles. Os micronutrientes, que é o caso do manganês, cobalto, iodo, zinco, fluoro, cobre, molibdênio e selênio, eu também preciso ingerir uma quantidade diária. Só uma quantidade menor do que de cálcio, menor do que de ferro, menor do que de potássio, por exemplo. Então, quando eu falo que o mineral é um macronutriente ou um micronutriente, eu estou relacionando com o quê? Esse macromineral, esse micromineral, com a quantidade diária que eu preciso ingerir deles. Macrominerais eu preciso ingerir em quantidade maior, microminerais em quantidade menor. Um pouco sobre a água. Por que eu coloquei isso aqui na imagem? Porque a água, ela é o quê? Ela é o componente fundamental do metabolismo do nosso organismo. Nosso organismo, ele precisa de água para desenvolver qualquer função metabólica necessária. A água, ela é de extrema importância porque não só para reações químicas que dependem dela, mas também porque ela é muito importante na manutenção da temperatura do nosso corpo. O nosso corpo, ele precisa de uma quantidade diária de água porque ele gasta água no metabolismo, parte dessa água é filtrada pelos rins, nosso organismo usa água na questão, por exemplo, do suor para poder controlar a temperatura, ele utiliza a água na formação da saliva para poder auxiliar na digestão de alimentos. Então a água ela é um componente fundamental do nosso corpo. Nós dizemos normalmente que a gente precisa ingerir 2 litros de água por dia. Isso é verdade, professor? Sim e não. 2 litros é uma média. Por quê? Pessoas que fazem atividades físicas com maior esforço... Perdão, gente, eu tenho cachorros em casa, às vezes latem. Eles têm... Eu preciso ingerir uma quantidade maior de água, ou em regiões quentes, eu preciso ingerir uma quantidade de água maior do que em regiões frias. Então, nessa situação, eu preciso ingerir quantidades de água diferentes conforme a situação. Quando eu falo em 2 litros de água, não é só beber água no copo. A água presente nos alimentos, também ela entra dentro dessa conta. Tá? Então, a água é um componente fundamental, tanto para as reações químicas do nosso organismo, quanto componente da nossa digestão, quanto para o controle da temperatura do nosso corpo. Por isso nós precisamos ingerir água. E também o nosso corpo é formado ali de, em média, 60%, 70% de água. Logo, nós basicamente somos água.
Um ponto importante é a estabilidade dos nutrientes. Como assim estabilidade dos nutrientes, professor? Os nutrientes, eles são afetados por alguns fatores. Um nutriente ele pode se desnaturar, ou seja, ele pode perder a sua função quando exposto à variação de alguns fatores. Como quais, professor? O calor. O aumento do calor, eu expondo, por exemplo, algumas vitaminas ao calor, principalmente vitaminas são mais instáveis, eu expondo vitaminas, até algumas proteínas ao calor, e eu comprometo a estabilidade dos nutrientes, eu tenho uma perda nutricional, ou seja, eu tenho uma alteração na molécula e ela para de desempenhar suas funções. Outra coisa é a luz. Ah, professor, mas a luz afeta? Sim, eu tenho nutrientes que na presença de luz eles vão perder as suas funções. Outro fator é o ar. Professor, mas o ar? Sim, por incrível que pareça, alguns nutrientes, como é o caso de algumas vitaminas, quando ela entra em contato com o ar, ela começa a ser afetada e ela começa a perder a sua função. E o pH? Eu colocar ali o meu nutriente em um pH diferente do que ele está acostumado, em uma faixa diferente, seja mais ácido ou mais básico, eu vou comprometer a estabilidade e eu vou perder esse nutriente. Como por exemplo aqui, olha só, tem uma tabelinha que eu tirei aqui de um livro meu, que eu vou colocar aqui nos comentários a referência, que explica mais ou menos isso. Então olha só, vamos pegar aqui por exemplo a vitamina C. A letra I significa instável, a letra E estável. Então olha só, o ácido ascórbico ou o ácido cítrico, que é a vitamina C, olha só, quando ele está em um pH 7, ele é instável. Da mesma forma que se ele tem um pH maior que 7, ele também é instável. Na presença do oxigênio, ele é instável. Quando ele tem ali, ele está na presença da luz, ele também é instável. E no calor ele também é instável. Então olha só, ele só é estável quando ele está em pH menor que 7, ou seja, em meio ácido. Então quando eu submeto a vitamina C a qualquer coisa que não seja um pH ácido, ela se torna instável, ou seja, ela perde sua função. E olha só, eu tenho um percentual de perda aqui de 0 a 100%. Então eu posso perder até toda a vitamina C se eu deixar ela em um pH diferente do dela, se ela entrar em contato com o ar, com a luz ou o calor. E assim eu tenho as outras vitaminas. Olha só, a vitamina A, por exemplo. A vitamina A, ela é instável aqui, ó, em pH menor que 7. Em meio ácido, ela é instável. Em contato com o ar também, em contato com a luz e em contato com o calor. Contudo, em pH neutro ou pH básico, ela é estável. Logo, tem ali uma perda, mesmo que eu tenha essa perda é de até 40%. Então, a gente percebe aqui o quê? Que as vitaminas, elas têm ali uma certa instabilidade e eu tenho uma perda até significativa de algumas, como é o caso aqui do ácido ascórbico, que é a vitamina C e a biotina, que eu perco até 60%. Aqui, só que olha só que interessante. Eu também tenho isso com ácidos graxos essenciais. Então, os ácidos graxos essenciais eu também tenho ali uma perda. E essa perda também em contato com o ar, com a luz e com o pH na situação maior que 7, então pH alcalino. Então, quando eles estão presentes ali em um pH alcalino, nessas condições eu tenho perda de ácidos graxos. E isso acontece com vários deles. A gente pode perceber que, por exemplo, a vitamina K e o ácido aminobenzoico, eles têm uma perda menor do que os outros. Então, contudo, vitaminas são muito sensíveis a variações do meio em que elas estão. Contudo, você pega aqui, ainda não cheguei cheguei na parte que eu queria. Você tem aqui também perda de aminoácidos, só que a perda dos aminoácidos é menor. Ou seja, só a isoleucina e a leucina são estáveis em todas as situações, contudo, elas podem ter perda de até 10%. Agora, a lisina, olha só, ela é instável aqui nessa parte, nessa última coluna, que é a do calor. Logo, eu posso ter até uma perda de 40%. E o interessante é que os minerais, os sais minerais, como eles são inorgânicos, a perda deles é menor.
eles são estáveis em todos, eu tenho uma perda só de 3%. Então, por isso que no teste quando eu vou fazer teste de cinzas, análise de cinzas, eu digo que eu tenho ali essas cinzas são minerais, que são inorgânicas, eles são muito resistentes ao calor. Bem, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula. Quaisquer dúvidas vocês coloquem nos comentários ou para os meus alunos me enviem pelo Classroom. Comentem no vídeo, curtem, compartilhem, façam tudo. Apertem ali no gostei, o que é muito legal para mim ver que vocês gostaram dessa aula. E estamos aí. Cuidem-se, porque essa pandemia não está sendo brincadeira. Tirem suas dúvidas. Passem álcool em gel na mão e até a próxima.